Olá, meus amigos, mais uma vez estamos juntos para estudarmos a palavra do nosso Deus, palavra poderosa, aula de número 123. Louvado para todos sempre, seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Através do Instituto Superior Formação de Guerreiros, vamos estudar juntos a palavra do nosso Deus. Esta aula é parte integrante de um curso de teologia básico, em que todos os temas ministrados temos em apostilas que poderão ser adquiridas através dos contatos oliveirasiloafrica@gmail.com, Bispos Antônio Oliveira e Gorete Oliveira. Tomamos uma passagem que está escrito na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 11. Pois, de fato, estamos informados de que, entre vós, há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. O apóstolo Paulo está trazendo uma exortação para aquelas pessoas que são desocupadas e são maldizentes, mas que penetram dentro da igreja, ficam no meio da comunhão do corpo de Cristo, né? Então, precisamos estar atentos para não estar facilitando o trânsito dessas pessoas no nosso meio, né? Essas pessoas que andam desordenadamente, pessoas que não trabalham e ficam se intrometendo na vida das pessoas, né? Tome cuidado e não deseje estar facilitando a vida dessas pessoas, porque elas precisam se arrepender, elas precisam tomar uma posição e precisam trilhar o caminho da santidade. Estamos ministrando no tema libertação, quebra de vínculos 1, e aí estamos falando sobre os laços, né? Na aula anterior nós falamos sobre o laço que é peso e também começamos a falar sobre os laços do diabo, com base em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículos 20 a 26. E já lemos anteriormente, mas agora nós queremos analisar de uma forma mais panorâmica, né? Ou melhor, mais específica, melhor dizendo. E entendendo que a palavra aqui está sendo dirigida aos cristãos. Veja que Paulo ele está dizendo para o seu filho na fé Timóteo: ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, mas também madeira e barro. Ou seja, dentro dessa grande casa, que naturalmente é a igreja, naturalmente são os convertidos, naturalmente é o reino de Deus, existe utensílios de ouro e de prata, mas existe também utensílios que são de madeira e de barro. E aí ele prossegue dizendo: alguns para a honra, outros, porém, para a desonra. Ou seja, utensílios de ouro e de prata são para a honra e para a glória de Deus, e aqueles que são utensílios de madeira e de barro, evidentemente, são para desonra, são para vergonha, são pessoas que promovem confusão e tropeço dentro do reino de Deus. E ele continua dizendo o seguinte: assim pois, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Ou seja, a pessoa precisa se arrepender, ela mesma precisa se purificar, ela precisa se permitir que o Espírito Santo convença do pecado, que o Espírito Santo convença do erro. Ela precisa se entregar à palavra de Deus, eliminar de si as resistências, eliminar de si os questionamentos, eliminar de si o achismo, o egocentrismo. E assim, se ela se purificar, se ela permitir que o Espírito Santo faça a obra nela, ela então será transformada de utensílio de madeira e barro, ela será transformada em utensílio de ouro e de prata, evidentemente. E aí, utensílio de honra, santificado e útil ao possuidor. Pois o possuidor, nosso Deus, ele vai usar instrumentos santificados. Ele não vai usar os instrumentos sujos, os instrumentos profanos.
ele pode até usar para propósito de destruição e de condenação, mas não para propósito de salvação, não para propósito de bênção. Então, para ser servo de Deus, homem e mulher de Deus, precisa naturalmente estar santificado para que o Senhor use para a obra de edificação, para a obra que Jesus realizou na cruz do Calvário, alcance outras pessoas. E aí diz que essas pessoas, então, estão preparadas para toda boa obra. E aí ele continua dizendo, foge, está dizendo para mim, está dizendo para você. Foge, tu sim, das paixões da mocidade, né? Aquilo que na mocidade nos inclinava para o erro, na mocidade nos inclinava para a fantasia, que na mocidade nos inclinava para a carnalidade, para a promiscuidade, para a prostituição, para a avareza, para o ciúme, para a contenda, para a violência, para o vício. Todas essas paixões, né, frenéticas da mocidade, devemos fugir dessas coisas. E aí vem a orientação, segue a justiça, aquilo que é correto. Segue a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Ou seja, nós devemos estar com aqueles que pelejam pela justiça, amam a justiça, por aqueles que têm fé, aqueles que têm amor, aqueles que andam em paz com o nosso Deus. Nós devemos andar com os fortes, aqueles que são de coração puro, aqueles que invocam ao Senhor, aqueles que não brincam, que não se permite que o diabo, que a carne, que o mundo tenha participação na sua vida. Então nós devemos estar com esses, devemos nos alegrar com esses, devemos estudar a palavra com esses, devemos orar com esses, devemos fazer a obra de Deus com esses. Em outras palavras, ande com águias, não ande com galinhas, não ande com urubu. Urubu gosta de carniça, urubu gosta de coisa podre, coisa errada. Então não ande com pessoas que gostam de ter uma vida libertina, uma vida de promiscuidade, uma vida de pecado. Pessoas que ficam enredando a outras pessoas a serem participantes dos seus erros, a serem coniventes com a coisa errada. Então, esteja com aqueles que têm o seu coração puro e repele as questões insensatas e absurdas. Repele, tira de você. O que é o repelente? É aquilo que faz afastar, é aquilo que faz expelir, aquele que faz lançar fora, bem para longe, questões insensatas, que não têm sensatez, evidentemente, questões absurdas. Não entre nesta vala de discussões mundanas que não leva à construção, à edificação do ser humano, mas leva a contenda, mas que leva à rivalidade, a que leva à chocarrice, à zombaria, à perseguição. Pois sabe que só engendram contendas, só engendram discussão. É necessário que o servo do Senhor não viva a contender. Amado, você que está nos ouvindo, qualquer situação em que você for colocado, em que começa a surgir contenda, Deus não está no negócio. Começa a surgir discussão, começa a surgir debates, sai fora dessas coisas. Porque o Espírito Santo, ele é Espírito de paz. Não precisa você ficar querendo defender a palavra de Deus. Não precisa você querer ficar defendendo a pessoa de Jesus Cristo, o Espírito Santo. Ele se autodefende, é ele que te defende. Então o que você precisa é obedecer, é ficar quieto. Quando você perceber que o ambiente não está propício para falar alguma coisa, fique calado. Não tem que falar. Você observa que o ambiente está propício para a contenda, para a rivalidade, para a discussão inócua. Não importa o quanto você conheça, o quanto intimidade você tem com Deus, fique quieto, saia. Jesus mesmo diz na sua palavra que a orientação para os seus discípulos é, olha, quando você for para uma cidade e você não for aceito naquela cidade, foge para outra. Recomendação que encontramos em Mateus capítulo 10, Jesus está mandando seus discípulos de 2 em 2, mas está dizendo, olha, nem todas as cidades vão te receber.
Nem todas as cidades vão te aceitar, nem todas as casas vão te aplaudir. Então, queridos, não queira achar que você é o super-homem, o super-herói. Não ache, não pense que você é Deus na vida das pessoas. Não é você que vai curar as pessoas, não é você que vai libertar as pessoas do engano, não é você que vai libertar as pessoas da morte, não é você que vai libertar as pessoas da enfermidade. Busque na pessoa se ela realmente quer, porque se ela não quiser, não tem o que fazer, a não ser orar e pedir a Deus misericórdia por essa pessoa, por essa vida. E sim dela ser brando para com todos, apto para instruir, paciente. Você tem que ter habilidade para ensinar